Feliz sábado a todos. Feliz sábado e um meu bom dia para você que está aí em casa nos acompanhando. É sempre um prazer estarmos na casa de Deus, na companhia dos irmãos e também ter você nos assistindo, compartilhando conosco também do estudo da lição. Alguns fazem comentários também no YouTube. Então, para nós é uma alegria podermos estudar a palavra de Deus, podermos nos alimentar um pouco mais da palavra e nos fortalecer em conhecimento, nos fortalecer espiritualmente também. Bom dia, Albertinho. Bom dia, feliz sábado a todos e a todas. Seja bem-vindo à nossa igreja, à sua igreja, né? Amém, amém. É sempre muito bom estar aqui na igreja de Parque Piauí, não é isso? Porque é a igreja de Deus e como eu creio que eu sou filho de Deus, fui redimido, quando estou aqui me sinto em casa também. Né? Amém, glória, amém. Né? Glória a Deus por isso. Pois bem, Albertinho, nós estudamos durante essa semana a lição da Escola Sabatina e o título em especial é o quê? A criação. A criação. Você que está com a lição física aí, me empreste aqui, por favor. Bonita, né? Vamos estudar sobre o livro de Gênesis. E esse livro, Alberto, em especial, ele é um livro, assim, eu acho que todo mundo tem seu livro preferido da Bíblia, mas é fora Gênesis. Né? Eu acho que o preferido de todo mundo, assim, que está em primeiro lugar é Gênesis, e logo em seguida vem o outro, por exemplo. O meu é Eclesiastes, mas depois de Gênesis. Porque Gênesis ele vem contando a nossa história, o surgimento de tudo, né? Vem contando a criação, vem falando sobre a queda, vem falando sobre a peregrinação do povo ali no Egito. Tem histórias maravilhosas, como por exemplo a história de José, né? No livro de Gênesis. Então assim, a gente, eu por exemplo, eu fico vislumbrado com o estudo do livro de Gênesis. E você, Albertinho? De fato, não tem como negarmos, ninguém pode negar isso, qualquer ser que tem essa consciência e crê que nós não somos obra, né, do acaso, não tem como não se deleitar nessa confirmação de que nós somos filhos de Deus, né, criaturas de Deus e criaturas redimidas e restauradas que agora desfrutamos ou podemos desfrutar da condição de filhos e filhas. E é o livro de Gênesis que vem confirmando isso, né, para qualquer leitor que se dedicar à leitura. Ele já fala especialmente até mesmo da queda, mas também já fala da redenção. Da redenção. Né? Então, é algo assim que nos dá um conhecimento amplo do que a gente tem a estudar em relação a toda a Bíblia, depois de Êxodo até Apocalipse. De fato é o início, né? É o início. É o início. E o verso para memorizar, no tempo do Edmilson, verso áureo, né, Edmilson? Está lá em Gênesis 1, verso 1. Dá um tempinho para os irmãos encontrarem, né, Alberto? Ok. Um livro para quem não souber decorado. E não tem praticidade encontrada, é um livro difícil assim na Bíblia. Mas diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Amém. Agora nós vamos orar, Albertinho. Ora conosco. Sim. Senhor Deus, graças te damos pelo teu amor, pelo teu cuidado. Mas antes, queremos declarar que nós somos o teu povo e tu és o nosso Deus, o único Deus. Pois és o Deus criador de todas as coisas, céu, terra e mar e tudo que nele existe. Nós te damos glórias também porque tu és o Deus que habita nos altos céus, tu és o Deus que criou todas as coisas e está no lugar santíssimo, mas também se faz presente na vida daqueles que têm coração quebrantado e espírito humilde. E neste momento nós invocamos o teu Santo Espírito, para que ele pare sobre nós e neste lugar, para que tenhamos a compreensão correta das tuas lições bíblicas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Então, Albertinho, no princípio criou Deus, aqui na lição diz, Deus criou os céus e a terra.
Tem alguma lição, algum ensinamento aí nesse versículo, mesmo sendo tão curtinho como é? Ele é curto, mas é profundo, né? Porque uma das grandes lições iniciais que a gente pode estar inicialmente já colocando aqui é que nada que existe, seja o universo na sua forma natural, sem uma organização, sem uma existência de seres viventes, ele ainda assim não foi obra do acaso. Teve um ser, teve uma mente inteligente, um ser que existe fora do tempo geográfico, do espaço geográfico e do tempo geográfico, que criou todas essas coisas. Que inicialmente criou todas essas coisas e posteriormente pôs ordem, pôs vida neste ambiente pré-existente, né? Fez divisões de terra e mar. Então, é muito profundo quando esse Deus aqui, esse Deus Elohim, que criou todas as coisas, que criou céus e terra, sem que nada precisasse existir primariamente, sem nenhuma matéria-prima. Esse Deus, primeiro Deus aqui, é o Deus Elohim. Aquele que cria as coisas sem precisar que exista nada pré-existentemente, só pela sua palavra. É algo que para a nossa mente limitada assim, é inimaginável. Onde se fala e se cria, como você falou, do nada. E aí quando a gente vai conversar com alguém mais incrédulo, né, ele já diz assim, mas tudo bem, mas quem criou Deus? Né? E é uma pergunta que não cabe a nós. São as profundezas, né, dos mistérios divinos de um ser que é muito maior, que é onipotente, que não podemos hoje ter a ousadia de querer compreender no seu todo, né? É interessante, Alberto, que muita gente quando quer se desviar de acreditar nisso, ou até mesmo de entender, de aceitar, vem com essa pergunta a respeito de Deus. E eu me pergunto assim, quem somos nós para indagar quem é Deus, o que é Deus, quem criou Deus, e etc, etc. Se às vezes a gente não consegue entender nem o porquê de alguns sentimentos que nós temos, de algumas ações que nós praticamos, não conseguimos entender o curso de um rio e etc. Várias coisas na natureza a gente não consegue, é claro que o que é físico, o que é palpável, o que a gente pode ver, mensurar, a gente pode estudar e chegar a uma compreensão do todo ali, né? Claro. Mas não tão profundo como é a criação, entender isso, como tudo surge pelo poder da palavra. Irmã Margarida? Até que um dia a esposa dele teve uma ideia, disse, pois eu quero o seguinte, eu quero que pegou a mão cheia de feijão. Aí disse, pois manda os cientistas, as pessoas, tem um homem muito rico, para pegar esse feijão e descobrir como é que ele nasce. E eles nunca conseguiram e ele ficou impressionado. Aí ela disse, mas tu pega esse feijão, abre um buraco na terra, tu planta, agoa que ele nasce. E depois tu diz, como é que acontece isso? E foi assim que ele se converteu. Porque Deus é Deus, né? Nós não sabemos nem o que vai acontecer amanhã, eu não sei nem a minha reação diante de qualquer coisa, quanto mais a gente conhecer Deus, né? É contraditório, como bem colocou inicialmente o Marcelo, e agora você enfatiza. É muita incoerência. O mundo está aí dizendo que nós precisamos nos conhecer ainda, né? As terapias, as ciências nos dizem que nós precisamos nos conhecer melhor. Então, conclui-se que nós não nos compreendemos a nós mesmos. Como podemos exigir, né, que tudo seja revelado a seres tão finitos, tão falhos e tão inaptos como nós somos, né? Deus um dia se revelará. Muitas coisas que hoje não está tão clara para a nossa mente finita, um dia se tornará mais clara. Mas esse dia ainda é no mundo por vir, né? Que eu e você devemos estar preparados para alcançarmos e recebermos
vivemos essa eternidade. Ô, glória. Aqui, Alberto, quem quiser acompanhar de forma mais didática, no dia de domingo, foi falando a respeito de o Deus da criação. E tem uma perguntinha que eu acho bem interessante. Qual é a reação humana ao Deus da criação? Qual o entendimento? O que pensa? O que, por exemplo, ou pelo menos o que é para pensar? Né? E aqui vem falando em Salmos, do 1 ao 3. Qual é a reação humana ao Deus da criação? Que diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. É interessante aqui o reconhecimento que o homem tem e que nós devemos ter em relação a quem é esse Deus. O Deus que nos criou e o Deus a quem nós pertencemos. Ter esse conhecimento desta verdade e a aceitação desta verdade, em suma, é motivo de alegria, de celebração, né? Eu crer, aceitar, porque é um fato, mas eu aceitar também, porque é necessário que haja uma aceitação de que eu sou amado, sou cuidado por um Deus que está lá, que é transcendental, mas também se faz presente quando há necessidade. Das mais variadas formas, ele se manifesta na minha vida e conduz a minha vida e restaura e cria nova todas as coisas. Isso é motivo de alegria, de júbilo, né? Como o salmista aconselha, como o salmista descreve. Infelizmente, nem todos hoje vivem essa real alegria, essa real felicidade, né? Que é de contemplar um Deus que o criou e que o sustenta, né? Vou tirar aqui para não ficar muito diferente. Eu também já tomei a liberdade de tirar a máscara. Ei, Marcelo, Oi, essa questão aí da criação, né? Nós estamos falando aí, o próprio salmista, ele fala e exalta e louva a Deus pelo fato de ser criado por ele. E a questão da criação da terra, a Bíblia diz, ó, o verso 1 diz assim, Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Muito bem. Quando a ciência, quando o ser humano ele não consegue compreender determinadas coisas, então ele vai caçar refúgio, subterfúgio para tentar... Pretextos. Isso, para tentar dizer... Então, segundo eles, né, a Terra tem não sei quantos bilhões de anos. Bilhões. A geologia, exato. Né, nas então, suas escavações. Eles tentam provar através do carbono e de outras coisas. Sim. Mas a minha pergunta é, aproveitar que tem uma doutora aqui, né, na biologia, né? E tem um geógrafo também aqui. E tem um geólogo. Então eu estou livre. Certo. Estou isento dessa polêmica. Há uma possibilidade da Terra ser criada bem antes de Adão e Eva, porque Sim, diz assim... Eu creio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí logo tem a sequência, né? Mas pode ter havido um espaço entre uma lacuna. Entre a criação da terra e a criação dos seres viventes. No caso ali, o Adão e Eva no paraíso e tudo mais. Há essa chance, podemos assim dizer. O geógrafo quer falar. Não, pode falar depois. Quem fala primeiro? Vamos por hierarquia aí, né? Então, assim, o comentário que eu ia fazer, né, justamente sobre Gênesis 1:1, quando ele diz assim, no princípio, ele fala aqui do princípio de tudo, da criação de todo o universo, de todo o sistema solar, né, que a gente conhece. Naquele momento, quando ele diz aqui, no princípio criou Deus os céus, ele criou o planeta Júpiter, Marte, Vênus, tal, tudo nesse momento. Agora, não quer dizer necessariamente que o versículo 2 vem na mesma sequência temporal, né? É possível que a Terra, o universo, tenha sido criado em algum momento lá no princípio, e depois Deus olha para o planeta Terra e disse, vamos criar homem agora, vamos criar vida agora aqui nesse planeta, porque outros já existiam, né? Existem outros planetas habitados. E é esse momento de organização, de povoamento dessa estrutura física atmosférica que é a semana da criação. Isso, exatamente.
Que é na sequência, né? Depois que ele... Aí eles Uma assim... sequência não necessariamente que nós não podemos precisar por quanto tempo. Se levou Isso. milhões ou bilhões de anos. Isso. Né? Então, assim... Alguns especialistas, só interrompendo um pouquinho, alguns especialistas e teólogos chamam isso da teoria da lacuna passiva, que esse espaço de tempo que nós não podemos precisar quanto tempo, bilhões ou bilhões de anos, levou para essa criação inicial, com todos esses elementos atmosféricos e estrutura de rocha e água e terra, porque você vê que lá na semana da criação, no momento da semana da criação, não há a criação da água e da terra, há a divisão. Então, se há divisão, é porque já existia. Então, podemos entender que nesse princípio de criação, também incluiu a água e a terra, e estava lá. Existia a atmosfera, existia água e existia solo coberto ali, porque ele disse que a Exatamente. água cobria tudo. No primeiro dia ele veio, no segundo ele fez a separação entre água e águas, né? Ou seja, a água na forma de vapor na atmosfera e a água líquida sobre mares, rios, lagos, lagoas, né? E aqui só um comentário sobre a lição de domingo, né? Eu achei muitíssimo interessante, até comentei sobre ela com o Eric, né? Porque aqui a gente, o Marcelo falou, né, desse reconhecimento que o Salmo vem dizendo, desse reconhecimento de Deus. Deus está no centro da criação, né? Como ele fala aqui na estrutura, né? No princípio, Deus, né? Deus está no meio do verso, dando ênfase a ele como autor. E é interessante que o capítulo 1 de Gênesis, ele vem trazendo um Deus impessoal, um Deus forte, um Deus sério, um Deus todo-poderoso, mas o segundo capítulo, ele traz ele traz um relato também da criação, mas um Deus mais presente, um Deus mais pessoal. E o interessante disso é o termo utilizado, né? O nome de Deus utilizado em cada um dos capítulos, Elohim, né? Yahvé. Elohim para esse Deus impessoal, esse Deus todo-poderoso, e Yahvé para esse Deus mais próximo, né? Achei isso muito interessante. Que também permanece todo-poderoso, mas se faz presente, se aproximou da sua criação. É interessante, só para fechar o meu comentário a respeito do versículo no princípio, que realmente essa questão do tempo a gente não consegue precisar nunca, como o próprio versículo diz, no princípio. Esse princípio a gente não pode nem imaginar em quanto tempo foi, né? Por isso que o Alberto falou essa questão dessa lacuna do tempo. E é interessante que, justamente quando eu me batizei, eu acho que no mesmo período, no mesmo tempo eu entrei na universidade, né? E a primeira disciplina que eu tive aula e que eu estudei no primeiro período foi geologia. Foi justamente sobre o estudo das rochas, né? E lá a gente via essa questão do tempo, né? De medição de tempo e tudo mais. E eu conversando com um colega meu, justamente a respeito desse versículo no princípio, que eu falei assim para ele, cara, pelo pouco de entendimento que eu tenho, que era recém-batizado e tudo mais, eu falei, esse no princípio a gente não pode determinar um tempo. Então, realmente, as rochas podem ter milhares, milhões de anos que a gente não sabe e nem pode determinar. E aí a questão do fóssil, né, a gente já vê até a questão da datação do tempo, esses fósseis aqui têm milhares e milhares de anos, só que quando a gente vai estudar mais profundamente a questão da datação pelo carbono 14, a gente vê que não é precisa, não é uma certeza, é uma datação errada. E a Bíblia não vai nos dar margem para acreditar que a questão do tempo, da existência dos fósseis, tem esses milhares ou bilhões de anos. Porque nós podemos precisar o tempo da existência da espécie humana quando nós fazemos a soma do tempo que viveu os personagens né, bíblicos que está lá relatado na genealogia do livro de Gênesis. Sim. Agora, realmente, as rochas e todas as suas camadas, é bem provável que a ciência esteja certa. E aí, por isso que, só lhe interrompendo, mas eu vim aqui como convidado, então me respeite, dê a fala para mim. Eu tenho mais, não é possível que eu não fale afinal mais. De contas, é o meu professor, né, Alberto? Afinal de contas, eu sou professor. Me deu estudo bíblico. Brincadeira. É por isso que existe... Alguém já disse que pouca ciência nos distancia de Deus. Sim.
Mas há muita ciência, essa ciência profunda, de estudo e de preconceito, ela só confirma as verdades bíblicas. Verdade. Né? E aí? Sim, É verdade. a datação. A- Não bíblica. É Exatamente. verdade. O doutor Rodrigo Silva aí tem muitos argumentos melhores que os nossos para Sem dúvida. quem quiser é só acessar o blog, o YouTube dele, que dá certo, né? Enfim, ele não pôde estar aqui, né? O convite o Alberto, que é mais próximo, fez, né, Alberto? Mas, Pô, é verdade. enfim. Eu vim porque o Rodrigo Silva não pôde vir. Eu mentindo no sábado, né? Alberto? Misericórdia. É coisa. Vamos lá. E assim, nós temos o entendimento, na lição de domingo, para fechar, desse Deus tão poderoso que se sobressai em relação a tudo e a todos, por ser quem Ele é, Deus Criador, mas também vem esse Deus amoroso, Pessoal, próximo, pessoal, que já né? é, quem quiser acompanhar de forma mais didática, já está na lição de segunda. Esse Deus que toca, né, na sua criação, na sua criatura. É um Deus que se envolve, que interage, né? Que interage. É o Deus. Eu fico pensando, Alberto, que às vezes a gente vê algumas entrevistas, algumas coisas que a gente assiste, a felicidade de um artista ao contemplar a sua obra, né? Um quadro, uma escultura, ou então até mesmo, por que não dizer assim, um pedreiro, ao fazer uma casa bonita e tudo mais, e ver ali a sua obra e a sua satisfação. O resultado do seu trabalho, né? Sim, e aí Deus que fez tudo muito planejado, muito sincronizado, e aí, quando a gente estuda lá na quinta série, tem as teorias do criacionismo e do evolucionismo, onde o criacionismo diz que houve alguém que criou tudo em ordem, e etc, etc, que é o que a gente já sabe. E houve a teoria do evolucionismo, onde as coisas surgiram de um ser, aí já é mais para a área da Barlete, né? Mas eu vou lá dentro do que lá nos livros de quinta série fala a respeito do Big Bang. E quando eu fui ensinar a teoria do Big Bang para os meninos da quinta série, na época, passava, e eu também assistia, Dragon Ball Z. Enfim. E lá tinha um personagem, né, para eu falar para os meninos, vocês lembram do Majin Buu? Sim, professor, sim, todo mundo interessado, porque o assunto ficou interessante para eles, né? Vocês lembram quando o Goku explodiu o Majin Buu, que ele ficou só tipo uma poeirazinha cósmica acima da Terra? Aí, sim, professor. Aí o que foi que aconteceu? Ele disse, não, ele foi se juntando e se transformou de novo no Majin Buu inteirinho. Pois é, a teoria do Big Bang é mais ou menos parecida com isso, onde acredita-se que com a explosão houve uma ordem da seguinte forma: ficaram as partículas suspensas e aquelas partículas foram se juntando e formou o planeta Terra. E aí é mais ou menos isso que eu expliquei para ele, a teoria do Big Bang, e depois em seguida vem a questão do evolucionismo. Que nos leva que provoca, né, uma outra mácula sobre as verdades bíblicas, que a todo momento está sendo comprovado pela ciência pura, pela ciência profunda, de que é verdadeira. A teoria do evolucionismo, ela também lança uma outra falácia de que as espécies, o homem, para chegar ao estado de Homo sapiens sapiens, aquele que pode discernir as coisas e decidir e escolher entre o bem e o mal, ele chega a esse estado porque outras espécies mais inferiores foram morrendo, né, desde o princípio. Então, existe uma falácia isso dentro nas entrelinhas da teoria do evolucionismo, de que a morte já existia desde o princípio, e a morte só existiu depois do pecado. Contraditório, né? Existe mais um ponto contraditório. Tem várias vertentes dentro do evolucionismo, né? Outra diz que Deus pode ter criado, o neodarwinismo, né? Deus pode ter criado... É o evolucionismo ateísta. Deus pode ter criado, mas não eram 7 dias literais, né? E aí
as coisas começaram a evoluir ao longo de 1000 anos, né? E, enfim, hoje, outro dia lendo sobre o darwinismo, o evolucionismo, já tem os neodarwinistas, eles estavam revisando a teoria de Darwin, porque nem os próprios darwinistas estavam mais acreditando nas teorias de Darwin. Porque é muito esforço que eles precisam fazer. Precisa. É muito esforço, Essa muito daí das estudo. partículas foram se juntando para dar o planeta Terra é show, né? Mas assim, olha, a Bíblia, o que ela diz? Houve tarde e manhã o primeiro dia. Sim. Né? Tarde, manhã, segundo dia. É inequívoco isso. Você não tem... É literal. Não tem pausa para isso. Os dias são 12 horas luz, 12 horas escuro, desde que a criação foi feita, desde quando Deus diz assim, haja luz. Houve tarde e manhã. Naquele dia já houve tarde e manhã. E por que ele diz que houve tarde? O tarde ali é traduzido como evening, que é noite, né? Traduzido é tarde para nós. Então, foi primeira noite. Deus diz assim, houve tarde, manhã. E até no calendário né? humano, um dia começa pela parte escura. Então, Meia-noite. primeiro estava 12 escuro, horas, 0 horas. aí Deus chegou com 12 horas de luz e acabou o primeiro dia. Aí vem, depois escuro, dia, que é quando Deus termina ali a obra dele no final, e aí esse foi o segundo dia, e assim foi sucessivamente. Exatamente. E aí, Alberto, no relato de cada criação diz o quê? Após cada dia, o que é que Deus dizia? Que era bom. Muito bom. E Posteriormente, muito bom. E aí, quando criou o homem, a mulher diz, muito bom. Então, assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Até em alguns sermões, eu sempre repito isso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Espiritual. Entendeu? Então, não há uma dissociação dessa questão de o homem é um ser só espiritual, isso e aquilo. A gente foi criado à imagem e semelhança de Deus somente nessa questão de buscar a Deus, de adorar. E não. É claro, Alberto, que a gente até quando o relato bíblico diz que nós fomos criados à imagem, é imagem mesmo. No mundo moderno, ou até mesmo no mundo antigo, sobretudo nas regiões orientais, uma imagem era o protótipo perfeito daquele ser humano. Sim. Né? Que muitas vezes essas imagens eram construídas para serem adoradas. E quando Deus diz que nós somos imagem e semelhança dele, é porque nós somos imagem até na estrutura física. Era para nós estarmos preservando essa imagem. É por isso que o Espírito de Profecia relata que Adão, ao contemplar os remidos ressuscitados, lamentará mais uma vez as tremendas consequências que teve o seu pecado, de nos tornar tão distante da imagem e semelhança de Deus divina. Ele ainda conserva alguns traços. Tem alta estatura, tem beleza, bem diferente de mim. Quando Adão olhar para mim, ele vai dizer assim, meu Deus, quão foi longe a raça humana, né? Porque nós nos distanciamos muito dessa imagem, dessa estrutura física, e também das questões de caráter. A raça humana está cada vez mais profana, né? Distante, invertendo valores, Eu etc. estou rindo aqui, mas é porque quando a gente está... Eu e o Alberto, a gente está junto conversando, a gente sempre comenta um pouco sobre isso, né? Essa questão de diferenças do que Deus criou para o que a gente tem hoje. Né? Desse abismo também, né? E grande. Se a gente for olhar Adão, Ellen White fala que ele vai se destacar no meio da multidão, né? Dos ressurretos. O ser humano, ao longo dessas décadas, desses anos de decadência moral, nós estamos também decadentes fisicamente. Nos distanciamos muito do ideal. O que acontece é que a gente perdeu em muito, não só fisicamente, mas também moralmente, espiritualmente. Exatamente. E aí, meus queridos, por que a Bíblia, mesmo lá no Novo Testamento, já nos relembra que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos sacerdócio real, nação santa, para que a gente possa relembrar ou ter isso em mente todos os dias de quem nós somos, qual a nossa verdadeira identidade. Somos feituras de Deus, nós somos criaturas e somos dele também, como o próprio versículo que a gente leu mais cedo, Salmo 100. Então, nós temos que procurar a cada dia nos mantermos segundo essa imagem e semelhança de Deus, mesmo que fisicamente a gente não consiga, mesmo
que tenha Jequiti ao extremo, né, Alberto? Mas o moral, o espiritual e, por que não, também o intelectual, porque Deus, tem que procurar nosso se Deus, aparentar esse mais. Deus majestoso, que transcende, que habita nos altos céus, mas que também está perto da gente, atento às nossas necessidades, ele é especialista em transformar, em criar novas coisas, sem que precise fazer remendos e consertos. Então, é um apelo já que nós, que você que está nos assistindo, possamos buscar essa restauração, assim como Essa semelhança, né? Assim como Davi pediu, Davi não pediu no Salmo 51 que Deus consertasse o coração dele. Dá-me um novo coração, né? Um espírito inabalável. Então é necessário que nós peçamos isso em nossas orações diárias, que Deus faça novamente um novo Alberto, faça um novo Alberto, para que Marcelo aonde quer também. que eu esteja, do trabalho, em casa, na rua, na fazenda, alguém olhe para mim e diz assim: eis ali alguém que é um embaixador de Deus. Alguém Amém. que tem uma semelhança, que é a imagem de Deus. Não necessariamente na estatura física, mas no meu comportamento, na minha forma de proceder, na minha forma de falar, na minha forma de escolher. Então, esse é um apelo, que nós façamos esse pedido. Deus, cria em mim um novo espírito, dá-me um novo coração. E Restaura em mim, que eu seja um embaixador isso é dos céus aqui na terra. notório, Alberto, porque assim, nós temos que buscar isso mesmo. Porque é o que Porque, vai permanecer, infelizmente, é o caráter. as coisas já não são boas e muito menos muito boas. Não. Como Já era no desandaram princípio. como deve, né? É. Por exemplo, a gente fica trabalhando essa questão do físico, do aspecto e tudo mais. Nem mesmo aqueles grandes jogadores de basquete, que os caras são mais de 2 metros, não são mais ou menos metade do que era Adão. Né? Mais ou menos Acho que ali. eu sou menos da metade. Bem menos, né? Bem menos. Enfim, o Zacarias também. Enfim, O vamos Zacarias deixar o povo de também. fora, né? É. Deixar o caça conversa com o povo, não. Marlete. Não, assim, eu não sei se vocês já estão falando mesmo da parte de quarta-feira ou se vão voltar para terça-feira, porque eu A não sei gente se eu tem um faço o sábado comentário ainda. agora. Fica à Mas vontade. pode- fica à vontade. Fica à não tem problema. vontade. O doutora. sábado na terça, né? É. Tem o Isso. sábado na terça. Exato. Não, é porque lembrar aqui que são 2 termos utilizados, é imagem e semelhança. Então, quando ele fala imagem, o termo remete à estrutura física, né? E quando eu digo assim, físico, é porque nós somos a única espécie que é bípede, que tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas, 2 braços, Que tem um uma tronco. estrutura harmoniousamente, que então, funciona assim, bem. Então, Deus, ele é igual a nós, talvez não em altura, talvez não em peso, em quantidade de fios de cabelo, mas toda a nossa estrutura física é a semelhança dele. Mas há quem Não- diga que é o macaco que, né, Alberto? Há quem Tipo assim, blasfema. Deus não é de 4 patas, que nem um cachorro, tem um rabo, ele Não é que... tem um corpo de bicho e uma cabeça de homem. Isso, então... Centauro, né? Não é um centauro. Então, fisicamente, nós somos iguais a ele, né? Embora muito tenha se perdido. E quando ele diz, né, imagem e semelhança, aí essa semelhança já passa para a questão do caráter, né? De características Psicológicas. ou abstratas, né? Como fala aqui na lição, né? São qualidades, referente às qualidades. O homem foi criado com as qualidades de Deus. Poderia ter escolhido como Deus não pecar, como quando Jesus veio, poderia ter escolhido, mas, enfim, escolheu, né? Então, só frisando esses 2 termos, né? Imagem e semelhança, tanto se refere à parte Física. mental quanto física. Física, estrutural. E quarta-feira já foi, porque não há mais dúvida. Agora vai para o Né? sábado. Gente, Agora volta para o sábado. E aí, Vamos pro igreja, os irmãos que estão nos assistindo, o que é o sábado para você? Alguém quer responder? Vamos aguardar os... Vamos dar oportunidade para... Bom dia a todos. Bom dia, Ivanaldo. Sobre essa questão do sábado, eu penso que é um complemento daquilo que a gente já estava falando, que vocês estavam falando da lição de segunda-feira, do viu que era bom. O sábado é um ambiente dentro do tempo da semana de restauração, onde Deus olha para o seu povo, a sua criação, e vê a necessidade. Não ele
mas como exemplo ele o fez, né, de descansar, de contemplar toda a obra e ver que era muito bom, né, tudo aquilo, aproveitando o sábado para isso, para essa contemplação. Para nós hoje, cada semana, para nós adventistas que estamos acostumados a ter como sábado o sétimo dia, sim um olhar para trás e ver as obras da semana, e às vezes as obras não são tão boas, né, por consequência do pecado, né? Mas o sábado foi criado como esse ambiente dentro esse ambiente semanal, esse espaço de tempo semanal, para nós olharmos para os frutos da nossa, entre aspas, criação e observarmos as necessidades de restauração. E identificarmos em Deus a oportunidade de que Ele pode nos ajudar com essa restauração, tanto física quanto do nosso caráter, né? Para que assim aproveitemos do sábado, essa bênção que nós temos dentro desse espaço de tempo na semana, para nós voltarmos um pouquinho a essa imagem e semelhança do que havia sido feito na semana da criação. O sábado nos transporta de onde nós estamos, há cerca de 5, 6 mil anos depois de tudo que aconteceu naquela semana com Adão. O sábado nos transporta para aquele momento, porque é onde nós reconhecemos a Deus como Criador de todas as coisas, reconhecemos nele o nosso Redentor, porque é nesse momento da criação que ele também apresenta, né, ali a nossa redenção, é onde nós devemos buscar a restauração. Então, é uma oportunidade gigantesca dentro do tempo da nossa semana, quando nós dedicamos realmente à observância de tudo que Deus fez por nós e continua fazendo. Por isso, Eric, que assim, para alguns sempre falam assim, o memorial da criação. E geralmente essa frase fica mais pautada no que foi criado. Não fica tanto assim ênfase no Criador. E como o Eric bem falou, o sábado, justamente nós estamos aqui hoje por isso também, para louvar, adorar, enaltecer esse Deus Criador, que nos criou, que nos sustém, que nos mantém e que provê aquilo que ainda nos é necessário, aquilo que nos falta. Como o Eric falou, por mais que a gente, durante a semana, a gente tenha feito coisas que não nos orgulhemos, coisas que não foram tão legais perante Deus, mas hoje a gente tem a oportunidade de parar, reavaliar, reconhecer quem é Deus, quem somos, né? Para que a gente possa realmente ter esse início de nova semana. Até a gente fala feliz semana quando está terminando o sábado, feliz semana uns para os outros, para que a gente possa realmente ter uma semana feliz, e essa felicidade ela só vai vir se a gente tiver Deus conosco, porque problemas, dificuldades, até momentos tristes a gente vai ter durante a semana, mas Desafios, né? mas a felicidade em si só vem de Deus. O primeiro chamado que o mandamento do sábado me faz é de adoração e contemplação, né? Porque o princípio do sábado é este, que contemplemos e adoremos de forma correta e ao ser digno de adoração, que é aquele que criou todas as coisas. E se todo o universo, se todo o mundo hoje tivesse o descanso sabático como uma prática, nós teríamos menos problemas de crise de identidade, porque todo mundo iria se reconhecer como feituras divinas, e aí não teríamos crise de identidade, e acabaríamos também com todas as práticas de idolatria, porque está lá, né? Não fazeis para ti imagens, esculturas, e adorai aquele que criou todas as coisas. Então, o primeiro chamado que para mim é feito através do mandamento do sábado é de adoração, de contemplação, e de me sentir pertencer a um ser majestoso, a um ser de amor, a um ser poderoso. Mas Acabou nosso tempo. Certo. E só para fechar, Alberto, qual é o dever? Tem até essa perguntinha no estudo, acho que é a verdade, não sei. Qual o dever do homem? Né? Edmilson? Fechando a lição, É. Ah, certo. Então eu queria comentar ainda um pouco na parte de quinta-feira, né?
Sim. Vou até pegar ali a lição. O dever da humanidade. Exato. Então, na parte de quinta-feira, vocês já ouviram aí muita a expressão, né? Já quer ter casa, comida e roupa lavada, né? Casa, comida e roupa lavada. Então, quando Deus cria o homem, ele dá 3 presentes para ele. Qual foi os 3 presentes? O Éden, né? A O casa, ambiente natural o alimento, né? e a Ali mulher. a comida e a mulher, que é a roupa lavada, né? Não vá falar isso para muita gente ouvir, não. É moço. brincadeira aqui, brincadeira, porque senão Brincadeira, viu, eu vou minhas ser irmãs? apedrejado aqui. Até porque lá em casa quem lava a roupa sou eu, já que Muito já que a mulher tem problema alérgico, né? Mas Sim, há quem diga que então- não faz mais do que a obrigação, né? Enfim. Certo. Então, é porque eu gosto de fazer a brincadeira aqui, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Então, quando Deus cria a humanidade, onde Ele cria aqui a humanidade, Ele dá essas coisas para Ele, esses 3 presentes. Agora a questão é o que Adão fez e o que a humanidade está fazendo com esses presentes que são dados para ele, né? O fato de Deus ter dado esse presente, né? Casa, comida e a esposa, não era para ele usufruir dessas coisas a seu bel prazer, né? Aí depois até a lição ela traz aqui para, deixa eu ver aqui, para a parábola de Jesus ali, onde ele fala da Mateus 19, né? Aliás, não, quando ele fala aqui da parábola, né, dos talentos, né? O que é que você tem feito com esses talentos, com esses dons, né? Então, o ambiente ali, a casa, Deus cria o jardim do Éden para lavrar e guardar. Então, cabe à humanidade cuidar desse planeta. Mas hoje o que a gente vê é cada pessoa querendo, destruindo o planeta porque quer tirar proveito para si, não pensa num futuro próximo. No uso sustentável, né? Exato. E só para exemplificar isso aqui, eu lembrei de uma história que aconteceu comigo lá nas Ameixas, né? Então, a gente quando... as Ameixas lá é um local onde eu nasci. A terra natal dele. Então, quando a gente era menino lá, brincando por lá, a gente gostava muito de caçar com cachorros, né? E quando a gente ia caçar, geralmente a gente levava uma ferramenta e gostava de tirar como é que palmito de tucunzeiro, né? E a gente tirando praticamente toda vez que a gente ia caçar, tirava palmito e deixava aquelas palhas, né, todas cheias de espinho, não jogava no local adequado, né? A gente só deixava por ali assim e tudo mais. Não deixava no meio do caminho, é claro, e tudo mais. Mas, uma certa ocasião, o riacho transbordou e algumas cabras ficaram do outro lado ilhadas, e nós fomos buscar essas cabras. Só que tudo submerso. Tudo submerso. Aí, então, eu vi que fazer as coisas sem responsabilidade traz consequências, né? Então, como era tudo submerso, né? A água mais ou menos na altura da cintura, né? E a gente não via mais onde era caminho, onde não era. E aí foi quando a gente ficava pisando nas palhas de tucunzeiro, porque a gente não estava andando nos caminhos. Meus queridos... Não houve o uso inteligente, né? Então, nós chegamos em casa com os pés todo perfurado. Latanhado, como diz minha mãe. E o pior não era quando você pisava naquelas palhas de tucunzeiro. Porque quando você pisa, você pode flexionar o pé. Mas quando você chuta, não tem como flexionar. E a parte pior era essa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus colocou o planeta Terra, os animais,
a própria natureza para o homem cuidar. Mas se nós não fizermos isso, nós teremos e já estamos tendo consequências terríveis disso. Escassez de alguns elementos da natureza. Exatamente. Chuvas em determinado lugar em excesso. Uma desordem, né? Uma desordem por conta desse uso, cuidado. Desse princípio que se perdeu, de nós utilizarmos mais guardando e preservando. Exatamente. Assim como os alimentos, né, que é o segundo presente que foi nos dado por Deus. Não deveríamos comer de tudo desde o princípio. Comer de todas as árvores, mas tem uma que vocês não devais comer. Esse princípio também seria muito interessante se nós seguíssemos. Os alimentos estão aí, mas tem muita comida que não é alimento, né? Tem muita coisa que só enche o bucho e não alimenta. E o último presente é a mulher, o relacionamento, o matrimônio, né? Exatamente. Então tem muitos homens que usam a mulher apenas como um objeto. Um objeto, né? Então, mais esse presente aqui, eu acho que é um dos presentes que Adão mais gostou, quando ele viu lá, né, a mulher e tudo mais. Então, a mulher ela deve ser honrada, deve ser amada, respeitada, né? Acima de tudo, né? Então, esses são os 3 presentes que Deus concedeu, mas muitas vezes o homem não tem usado da maneira correta esses presentes que foram dados para ele. E até algumas inversões de valores, né? O matrimônio, o relacionamento entre um homem e a mulher. E desculpem a brincadeira aí da roupa lavada, que era só para descontrair aqui. Enfim, meus queridos, a suma é que, como criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, mesmo hoje a gente não conseguindo ser tão semelhante assim. Não, na questão da imagem, né? A gente sabe que já da imagem, é irreversível, né? Mas a semelhança de caráter espiritual e etc., isso pode ser ainda restaurado, e a gente tem que fazer o quê? A cada dia buscar nos tornarmos mais semelhantes a Deus. E ainda só um último comentário a essa questão da nossa imagem e semelhança, né? O livro de Apocalipse fala que nós, ao entrarmos na nova terra, nós vamos ver lá a árvore da vida. E as folhas daquelas árvores servirão para a cura das nações. E há uma referência de que a cura das nações é que quando nós formos ressuscitados, ainda vamos ressuscitar nessa mesma estatura que estamos. Alberto, você vai ficar dessa altura aí. Aí, Adão, quando vê, ele vai ver a diferença. Boa notícia, irmão. Só que, não, a boa notícia é que a folha da árvore da vida, ela vai ser tanto para você como para mim, para que a gente restabeleça a nossa origem. No padrão inicial. Que era, segundo Ellen White, era aproximadamente 4 metros. Nossa. Então, espera só mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho que a restauração virá, em nome de Jesus. E próxima semana, meus irmãos, nós temos, a partir de hoje, já a oportunidade de estudar a lição tema 2, que vai tratar sobre a queda, tá bom? Então, que você e eu possamos estudar a lição. Para quem sabe, próximo sábado, aqueles que estiverem aqui, possa ter a participação maior da igreja, tá? Então, que Deus nos abençoe e que nos unamos em espírito de oração, em adoração a esse Deus Criador que nos mantém, que nos sustém e que em breve virá nos buscar. Amém? Vamos orar? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor, aquele que nos guarda do mal, que nos protege, que provê as nossas necessidades. Então te pedimos, meu Deus, que o Senhor continue a cada dia conosco, que nós possamos também a cada dia te buscar mais e mais, para que o Espírito Santo seja derramado de forma esplendorosa em nossas vidas e possamos ficar cheios do Espírito Santo e assim sermos mais semelhantes a Ti. Continua conosco, Senhor, neste culto de adoração a Ti. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.